Olá, se você está se sentindo assim com aquela saudade de se sentir leve, tranquilo, coração tranquilo, aquele conforto interno, aquele sentimento gostoso, aconchegante, fique com a gente até o final, porque você vai ver que não é tão difícil assim chegar a ter este estado, assim como também manter este estado. Sejam bem-vindas todas, Kelly Cristina, seja bem-vinda. Vamos começar então mais um trabalho, né? Mais um projeto do Mais Consciência, visando trazer para a nossa vida prática no dia a dia mais sabedoria, para que a gente construa a nossa vida com bases muito mais firmes. Não é isso que todos nós queremos? Adriana, bem-vinda. Vamos aqui nos ajuntando, unindo nosso pensamento, desejando que a paz esteja sobre a terra, que cada coração esteja em paz. Maria Rita, seja bem-vinda, participando aqui com a gente desse momento que eu considero sagrado, porque a gente vai, a partir de então, gerar uma energia que nos pacifica, que nos deixa amorosos, né? Que nos deixa conscientes de que nós podemos viver de uma forma muito mais gostosa, muito mais tranquila, né? Então, convido a vocês que já chegaram a fazer um instantezinho de silêncio e gerar uma intenção para esse momento agora da sua vida. O que é que você pretende alcançar ao participar deste nosso encontro? Qual a cura que você está desejando alcançar ao ouvir essas coisas que nós vamos falar aqui, né? Obrigada também, viu, Adriana, pela sua participação, obrigada pela participação de todas que já estão aí. E vamos fazer um lindo trabalho, assim seja, né? Então, nós vamos parar um pouquinho, fechar os olhos, né? Vamos respirar um pouco mais profundamente, porque assim o nosso coração se aquieta e nós poderemos gerar então a nossa intenção. A minha intenção em particular é favorecer a paz sobre a Terra. Todas as vezes que a gente veicula uma energia com uma vibração superior, a gente está colaborando para que todo o universo fique em paz. Então, este é o meu propósito, a minha intenção de atingir o coração de vocês e levar também à sua mente um pensamento melhor. Então, nós vamos começando o nosso assunto. Espero que todo mundo já tenha... olá, quem está chegando. Todo mundo já tenha gerado a sua intenção e esteja com seu coração aberto. E eu agradeço à divindade mais essa oportunidade, solicito a proteção, solicito a inspiração para dizer a vocês as palavras necessárias, né, que devem ser ditas nesta noite, para que surta o efeito desejado por nós. Patrícia, bem-vinda. Então, pessoal, eu coloquei aí ontem a questão do perdão e nós vamos começar tratando desse assunto porque um coração leve, ele tem que estar livre de quaisquer sentimentos negativos, né? A nossa emoção tem que estar livre de quaisquer pesos, né? Qualquer peso que esteja lá, nós devemos nos libertar dela. Por quê? Porque aquilo que tira a nossa paz é um estado mental negativo que gera uma emoção negativa, não é? Então, perdoar é uma das portas de nós nos sentirmos leves.
Aí tem uma grande quantidade de questões que envolvem o perdão, né? Para a gente chegar ao perdão, nós vamos começar um pouco lá de trás, porque a humanidade, na sua evolução, ela primeiro precisou passar por esse estágio que a gente está saindo dele agora, né, que foi a individuação. Vamos dizer que a gente tem de 10 a 12 mil anos aí trabalhando nessa questão de nos tornar conscientes de nós mesmos, né, que somos uma centelha divina, se expressando através de um corpo físico no universo material. Quando nós ganhamos a nossa mente, nós não sabíamos lidar com ela. Então, imagina um bebê nasce com a mente, e esse bebê não sabe nem falar, né? Então, ele vai aprendendo devagarinho, até que a certa altura ele já sabe pensar, ele já sabe fazer escolhas, e conforme tem sido o seu desenvolvimento, ele terá atitudes favoráveis a um bom sentimento, oi Lívia, ou desfavoráveis. Tudo depende da nossa experiência, né? Desde as vidas anteriores, que podem ser nossas para quem acredita na reencarnação, ou que podem ser de nossos antepassados para quem prefere acreditar dessa forma. Não importa o jeito que a gente pensar no passado, importa que nós somos seres evoluindo através de uma linhagem familiar, não é, gente? Então, desde que nós ganhamos a mente, né? Desde a época de Adão, portanto, que começam as histórias com Adão. Adão ganhou. O homem antes era andrógeno, né? Então, de repente, virou macho e fêmea. E desde que virou macho e fêmea, também teve uma mente para começar a administrar. E nesse começo, não havia conhecimento disponível, estava ainda sendo adquirido, né, gente? Então, através desse desenvolvimento, muitas coisas foram acontecendo, porque vocês imaginam, oi, Dorothy, bem-vinda, cada ser que chega ao planeta e que vai desenvolver a sua consciência vai passar por fases, e como ainda está aprendendo a reconhecer que é um indivíduo e que tem que manter esta vida, então nós temos o lado animal e temos o instinto que vai nos ajudar a deixar a vida em paz, né? E acontecer. Então a gente tem aquele desejo de alimentação, a gente tem aquele desejo de reprodução, que é manter a espécie, e a gente tem aquele desejo de crescimento, não é? Então são várias fases, até chegar ao sétimo dia, onde Deus descansou, o mesmo processo acontece conosco em nossa vida. Mas por que eu estou falando dessa história? Porque quando a gente começa a usar a mente, e a gente ainda está muito sem noção, e ao mesmo tempo nós temos que preservar a nossa individualidade, né, buscando o prato de comida e preservando a espécie, costuma que a gente se torne egoísta e eu tenho que garantir a sobrevivência. Então eu roubo até a comida do outro, ou até mato o outro para eu ter a minha comida. Isso foi assim lá no começo, que não precisava ser, não precisava chegar a extremos. Mas pelo livre-arbítrio, né, que foi dado a gente, quando a gente ganhou uma mente, a gente começou a garantir a sobrevivência e o prazer de viver, abusando da outra pessoa, né, tirando posses delas, né, qualquer filme que a gente vê do passado aí, né, aqueles grandes senhores escravizavam todos os que trabalhavam na terra, confiscavam as suas produções e impunham a eles elevados tributos. Então a terra virou essa luta desde sempre, com uns dominando os outros. E disso daí, o que foi acontecendo? Nós fomos adquirindo sentimentos, né? Sentimentos negativos, revoltas e desejos de vingança. E isso foi tirando a nossa paz e a vida se tornou essa luta e essa disputa e essa competição até hoje. Então, hoje, nós somos essas pessoas carregadas de raiva, né, de medos, de desejos de vingança, de revoltas, e nós não queremos perdoar.
A gente até entende que deveria perdoar, mas nós não queremos perdoar. Mas, se nós analisarmos que tudo isso foi sendo gerado pela ignorância, né? Porque quando nós começamos a usar a força bruta para dominar o outro, e o outro começou a reagir para se defender, e a violência então começou a surgir dessa forma, quando isso começou a acontecer, quem que escutava valores elevados, né? Que o negócio era sobreviver. Então, garantir a nossa individualidade custou muito caro, porque nós ficamos presos, né, nessa questão de manter a vida material. Mas, com o desenvolvimento da humanidade, o tempo passando, os mestres sempre estiveram presentes nas terras, os filósofos, os pensadores, trazendo inspirações, né, do mundo espiritual para mostrar para nós que a gente teria que sair dessa fase. Né? A gente já viu que é um indivíduo, mas manter a nossa individualidade em cima dos outros não cabe mais. Então, nós teríamos que ir aprendendo gradativamente a deixar esse mundo animalesco, né, do toma lá da cá, do olho por olho, dente por dente, que era coisa violenta, era muito violento, ainda hoje é, mas hoje é muito menor, né, a violência. Então, nós viemos desse passado. E hoje a gente está aqui num momento em que a era do individualismo acabou. E nós temos que passar para a era do nós agora. Mas nós não conseguimos, porque nós estamos cheios de sentimentos de ofendidos, de machucados, de passados para trás, né? Então nós temos rebeldia em nosso ser, nós temos revolta, nós queremos vingança, né? Então a gente ainda está aí agarrado com essas coisas todas. E como é que fazemos? Nós temos que, então, parar um pouquinho, um instante, para meditar sobre essas coisas, porque nós temos que encontrar uma forma de nos libertar, né? Então, se a gente falar libertação, o que é uma liberdade? É você ter um espaço de expansão, não é? Para você crescer, se sentir alegre. Esse espaço não é só físico, ele é também interno. Na sua alma tem que haver um espaço para você viver alegrias, felicidades, para você sentir paz, né? Você sentir esse conforto interno. Mas a sua alma está ocupada com aquelas coisas tristes daquele passado tenebroso, que não é só o nosso, desde o nosso útero não, da nossa mãe não, é do útero lá do primeiro homem. Né? Nós carregamos dentro de nós todas as dores do passado e nós temos que nos libertar delas. Né? Então, só vai ser por meio de uma escolha. Só vai ser por meio de uma escolha. Então, aí nós deparamos com ensinamentos religiosos, filosóficos, né? Os mestres vieram, olha, perdoa, perdoa, né? Perdoa. Então, a gente entendia que perdoar era libertar o próximo, mas não é. Perdoar é libertar a nós mesmos. De quê? Da raiva que está lá dentro, do medo que está lá dentro, do desejo de revolta que está lá dentro. Isso está lá dentro de nós. Ah, Cristina, mas eu não consigo perdoar não, porque foi um desaforo muito grande. Só de pensar, eu já fico no meu e querendo matar e querendo ir lá, né? Então, é isso que está acontecendo com a gente. A dor está lá para nós enxergarmos. Não é para a gente lutar contra ela, não é para fazê-la crescer e nutrir maior ainda a ódio da outra pessoa, né? Não é para isso, não. É para a gente olhar para a dor e ver, nossa, o meu coração está constrito, porque eu ainda tenho raiva dessa pessoa. Oi, Daninha. Não é? Então, à medida que eu vou me entendendo, eu começo a ficar mais leve. Então, eu reconheço o tamanho do meu ódio. Eu reconheço o tamanho da minha preguiça de tal pessoa.
Mas eu posso ficar, tá vendo que desaforo? Tomara que aconteça isso com ela, tomara que aconteça isso com ele. Eu não sossego enquanto eu não ver essa pessoa na cadeia. Eu não sossego enquanto eu não ver essa pessoa sem nada, pedindo esmola. Olha, isso aí só vai trazer mais disso para você, né? Então, mas eu quero minha paz interna. E uma paz interna não tem como, porque o espaço da paz interna está ocupado com a mágoa, com o ressentimento, com a revolta, com aquelas coisas lá do passado que a gente não resolveu. Quantas vezes a gente até gostaria de ter um diálogo, mas não consegue, porque não sabe como que vai expressar os sentimentos, ou então a outra pessoa escorrega feito um quiabo, porque ela sabe que a qualquer momento você pode falar, senta aí, e ela sai logo, ela fica o mínimo que ela pode na sua frente, porque ela sabe que em algum momento você vai questionar. Então a gente não consegue. Como lidar com essas coisas, né? Como eu disse no começo, não é tão difícil, porque para tudo há um segredinho e há uma manha. Nós só temos que descobrir que segredo é este, que manha é esta, né? E, oi, Cris, e a gente se dispor a aplicar o ensinamento na nossa vida, ou se dispor a passar o pé naquilo, né, a fazer uma limpeza e se dispor, eu que não vou ficar carregando essa mala pesada mais, eu não, estou prejudicando é a mim. Então, assim, é que nós precisamos de olhar as nossas questões internas, porque nós precisamos administrá-las bem. Quem é que perde guardando uma raiva? Todo mundo, mas em primeiro lugar sou eu. Porque se eu guardo uma raiva, se todos os dias eu ponho uma aguinha lá, né, vou regando esta mágoa, ela cresce. Quanto mais ela cresce, mais eu direciono uma revolta, um ódio, algo negativo para outra pessoa, aquilo vem de volta para mim. Porque é assim que funciona a situação corretiva na Terra, que é o que a gente chama de lei do retorno, ou de karma. O que eu gero, o que sai de mim, volta para mim multiplicado. Ah, mas como que eu vou perdoar essa pessoa que fez isso comigo e que me doeu tanto, que acabou com a minha vida e hoje eu virei esse trapo humano? Mas nós não viramos esse trapo humano por causa daquela atitude, sabe? Ai, agora para entender isso, né? Mas eu não fiz nada para merecer isso. Só, gente, que não é assim que funciona, porque nenhuma agressão chega até mim sem que eu a tenha atraído. Não é? Para engolir uma coisa assim é difícil, porque a gente sempre acha que não fez nada. A gente sempre acha que não fez nada mesmo e que nem pensou nada. Mas não é bem assim, tá? Porque, por exemplo, a gente lá de criança pode ter assistido cenas, a gente pode ter participado de situações que a nossa alma de criança, ali naquele momento, ela tomou partido de alguém e ela trouxe para dentro dela aquilo da outra pessoa e ela começou a nutrir, né, aquela revolta contra aquela outra pessoa, então ela já começou a atrair em direção a ela a mesma coisa. Oi, bom dia, boa noite, quem entrou, né? Casa dos Frios. Então, gente, é tão séria essa questão, porque revela muito como que a gente é ignorante para julgar as coisas. O trabalho de constelações familiares esclarece muito esse jogo de energia de uma criança que pega a dor do pai, da tia, do vizinho, do irmão, pega para si e ela começa a vibrar aquilo. Então ela já começa a atrair, porque ela está vibrando isso, ela está dando isso para o universo, ela começa já a atrair para ela
aquelas coisas referentes a essa faixa vibratória. Quem que tem a culpa? De quem que é a culpa? Então, nós não podemos culpar ninguém de nada, nunca mais. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Quem chegou agora ou que não pegou o comecinho, depois, por favor, leia, veja lá no meu perfil desde o começo para entender a linha do raciocínio, não é? Porque uma mente em desenvolvimento, ela não tem ainda discernimento, como uma criança que vê a mãe sendo espancada, por exemplo, ela pode tomar as dores da mãe. Então, ela começa a nutrir ódio do pai. Olha que interessante. Então, ela já entrou numa frequência de atrair para ela pessoas violentas. Se for uma menina, por exemplo, lá no futuro ela vai atrair um marido violento. Porque ela já criou dentro dela um marido violento. Então, dá para entender, né? Se a gente está numa família que tem o costume de lesar o outro, de dar o tombo financeiro ao outro, não é? E ela está convivendo com tudo ali e ela vai tomando partido de um, de outro, inconscientemente. Ela não escolhe, ela tem sentimentos, ela vai pelo sentimento. Então, nós trazemos uma bagagem que não é nem do nosso pai, nem da nossa mãe, é do avô, da avó, do tataravô, do avô e da avó, do tataravô, do tataravô, lá de Adão. Olha o desafio que nós temos, né? Nós não podemos julgar ninguém mais, né? A culpa é nossa, nós que atraímos. Então, lembra lá na igreja católica? Minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. Mas é muito chato eu falar é minha culpa, né, Juliana? E não entender por que é minha culpa. Ninguém explica lá por que é minha culpa. Mas eu também não tenho culpa de nada. Eu sou um ser que ganhou a vida e estar naquele ambiente, acha que foi à toa? Não foi, não. Já é atração lá de trás, né? Já que meu antepassado existia lá e que a linhagem continua, está sempre nascendo criança, então a linhagem continua, cada criança que nasce tem que responder pelo antepassado. Então ninguém tem culpa, é minha culpa, mas ninguém tem culpa. E o que eu tenho que olhar? É que como que eu estou trazendo isso para a minha vida? E eu quero me libertar, então eu quero me libertar. Isso quer dizer o quê? Eu quero criar espaço dentro da minha alma para encontrar felicidade e paz, porque a minha alma está com todo o espaço ocupado com medo, com dúvida, com raiva, com ódio, com vingança, com desconfiança. Então, coitada da outra pessoa, ou coitada de mim também, né? A gente está num jogo de forças sem o menor entendimento, porque as religiões nos passaram os ensinamentos, mas pela metade, então é minha culpa, é minha culpa, é minha culpa. Mas eu não entendo por que é a minha culpa. É porque eu não sei choferar a minha mente. Ninguém me ensinou. As religiões deveriam ensinar, mas não ensinaram não. Ah, perdoar até 70 vezes 7. Mas como que eu vou perdoar? Minha dor é tão grande. Não consigo. Você não vai se entender? É claro que eu vou me entender. Não consigo liberar essa dor, doeu demais. Ah, então tá, é porque doeu demais que eu não estou conseguindo liberar minha dor e nem perdoar. De 0 a 10, quanto que é a sua dor? Ah, tá 1.500 assim. Uau, tá grande demais. Nem eu dou conta de administrar. Então, aquilo ocupa um espaço na minha alma gigantesco e a minha alma vibra e traz de volta para mim o que ela vibra. Que dia que eu vou entender isso? Se não tiver alguém para explicar? Né? Eu quero leveza? Eu tenho que vibrar leveza. Eu comentei isso na semana passada. A gente quer ter paz. Não, a gente precisa ser a paz. Ah, mas eu não dou conta, porque se aquela fulana passa na minha frente, eu quero enforcar. Ela me traiu, pegou meu marido, ela é minha melhor amiga. Não tem isso tudo na Terra? Mas por que eu atraí a situação para mim, né?
Então, de quem que é a culpa? A gente tem que pensar nas situações e no jogo de forças que há aqui na Terra. Não é verdade? Porque se eu começo a entender que então tem um jogo de forças e que eu tenho que aprender a escolher com quais armas eu quero lutar, ou tirando essa ideia de luta, com quais questões eu quero lidar e quais ferramentas eu devo usar para eu limpar a minha alma de toda essa parte, feito o Hércules tinha que limpar os estábulos, né? O Hércules teve essa tarefa de limpar os estábulos. Nós temos que limpar os estábulos dentro de nós, não é? Então, eu encontro lá revolta a 1.500 de frequência, né, de tamanho, da fulana de tal. Aí eu falo, nossa, mas eu não quero soltar isso, né, porque é um desaforo. A pessoa faz isso e eu ficar como se nada tivesse acontecido. Então, aí você escuta aqui a minha prosa e fala assim, ah, será que é assim? Se eu libertar, a fulana melhora e a situação vira? É, assim mesmo. Então, limpar os estábulos. Então, o que eu tenho que reconhecer? Que os estábulos estão sujos, ou seja, a minha alma está suja. Tem lá um verso que lava a minha alma e eu ficarei mais branco que a neve. Por que a gente não pode fazer essa oração, né? Pai, lava a minha alma e eu ficarei mais branco do que a neve. Eu fiz toda essa oração, vocês não, nem imaginam, né? Oi, Angilo. Oi. Então, o que eu quero para a minha vida? Cristina, eu quero leveza, quero conforto, quero bem-estar no meu interno, quero a minha alma contente, a minha alma leve, não é? Eu também agradeço, viu, a participação, né? O que eu quero? Eu quero limpar os estábulos da minha alma, né? Eu me proponho a fazer isso. Então, tem outra coisa que fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É verdade. Porque da hora que você fala, eu me proponho a limpar os estábulos, ou, Pai, limpa, lava a minha alma e eu ficarei mais branca do que a neve, a sujeira começa a aparecer para você falar, pode ir, pode limpar, limpa mais essa, limpa mais essa, limpa mais essa. Nossa, mais essa aqui é enorme, limpa mais essa, por favor. Então, à medida que a gente permite a divindade ou a nossa centelha divina que faça essa limpeza entra em ato. Isso é tão simples e tão fácil e é imediato, mas eu preciso permitir. Então, a minha liberdade dentro da minha alma para gerar expansão de contentamento, de alegria, de felicidade, que trará para a minha vida a abundância, né? De felicidade, de bons relacionamentos, de conquistas materiais, eu preciso estar com a minha alma lavada. Quem que vai lavar a minha alma? É o meu desejo. É o meu desejo de lavar a minha alma. Eu não dou conta de lavar sozinha, ainda não dou conta de perdoar, porque só de pensar naquele desaforo, só de pensar naquilo que aquele fez com a minha filha, eu quero matar. Então eu tenho que nesse momento falar, mas eu quero me libertar. Pai, por favor, lava a minha alma. Porque se eu não dou conta de falar, a partir de agora eu largo isso para lá e não penso mais nisso, eu vou precisar de rogar a centelha divina que faça isso para mim. Mas eu tenho fé? Será que eu acredito mesmo que eu sou uma centelha divina se expressando neste corpo aqui? Que eu tenho esse poder de fazer isso? De decretar que essa sujeira seja limpa agora? Porque assim eu desejo e assim certo. Aí assim é. Será que eu acredito nisso? Ai, a gente só vai, Vanessa, a gente só vai acreditar
a partir de começar a praticar e ver que funciona. Mas até para eu dar um voto de confiança que praticar funciona, eu tenho que primeiro estudar, entender que a mente funciona dessa forma e eu posso escolher experimentar e ver se funciona mesmo. Costuma ser assim. Porque há quantos anos, há 2000 anos Jesus passou na Terra, deixou o Evangelho, ensinamentos maravilhosos, justamente para a gente lavar a alma por nós mesmos, né? Porque chegando esse tempo agora, nós temos de estar de alma lavada, porque nós temos que estar irmanados agora. Agora não dá mais para ser indivíduo, né? Ou melhor, dá para ser indivíduo irmanado. Não dá para ser indivíduo individualista mais. Nós temos que manter a nossa individualidade dentro de um contexto de irmãos, de fraternidade. Porque a partir de agora vai ser um junto com o outro. Se a gente ainda não aprendeu a dividir, né, para multiplicar, está na hora da gente aprender. Então, tudo isso que está acontecendo agora, nesse momento na Terra, tem esse objetivo, né? De fazer com que a gente desperte para a vida em comum. Ou seja, todos construindo uma vida única. Né? Então, pessoal, se tiverem alguma pergunta, quiserem já ir colocando, né? Ou algum comentário, porque a gente pode expandir isso muito mais. Mas, de qualquer forma, o Mais Consciência, o projeto Mais Consciência, quer trazer isto, né, para todos que tiverem essa abertura ou esse desejo de ampliar sua consciência, de limpar esses estábulos para gerar maior liberdade dentro de si, maior expansão. E acontecendo isso, a nossa vida se reestrutura em bases muito firmes no nível acima, que é o que está nos sendo pedido agora. Então, nesse momento da vida, talvez a coisa mais importante seja a gente se conscientizar dessa questão do perdão. Que é limpar a alma, limpar os estábulos, né? Para poder estar pronto, estar em paz com todas as criaturas, desde a mais feia, a mais bonita, né? Lembrando que quem não entrar nessa sintonia não vai permanecer na Terra, então tem que vir até uma pandemia mesmo para levar quem não vai ficar nessa faixa vibratória. A gente tem que compreender isso também, porque quem não conseguir entrar nessa faixa vibratória do perdão, da construção junta, né, pela união, que é a união que faz a força, não vai conseguir ficar na Terra. Então, não vai conseguir ficar na Terra quem não entrar nessa vibração do amor, do perdão, da vida em comum. É difícil sim, Doroti. É super difícil, mas é difícil porque a gente ainda não entendeu que essa é a base, não é? A gente ainda não entendeu que não existe nenhum ofensor e não existe nenhum ofendido. O que existe é uma situação que se perpetua de ignorância, de saber que a gente não está lidando bem com essa ferramenta poderosa que é a nossa mente, que é o poder de Deus em nós. Não é? E nós ficamos agarrados com as situações da vida material e esquecemos que nós somos um espírito muito potente, que o que quer que seja que a gente se deseje, com força, com vibração na alma, se realizará. Então, se eu tenho gana de que aquela pessoa morra porque ela fez isso para mim, eu vou gerar a morte dela no oculto, entendeu? E eu vou ter de volta. Então, eu não posso ter ódio por ninguém com essa força, porque eu vou mandar a flecha volta para mim. Então, isso vai acabar que dia? Apenas no dia em que eu me conscientizar que funciona assim. O que vai e volta, o que vai e volta, o que vai e volta. O
que é que vai regular, então, a nossa fome de querer tudo para nós? De juntar, né, tesouros onde a traça que vai comer e deixar os outros em necessidade. Eu tiro tudo do outro, subjugo o outro e fico com tudo para mim. E não tiro só as coisas materiais, eu tiro a paz, eu tiro o sossego, porque eu faço por onde infernizar a outra criatura de muitas formas. Edrica, não é? Como que nós vamos nos posicionar, Carla? Como que nós vamos nos posicionar diante dessas questões? Se não for pelo esclarecimento, pelo estudo, como que vai ser? Porque se eu estou fechada para o meu mundo espiritual, que a minha consciência está lá e ela me sopra no ouvido, se eu perguntar um por um de vocês, vai dizer, realmente, né, a consciência está lá e sempre sopra coisas para nós. Nós sabemos exatamente o que não é para ser feito, mas nós fazemos assim mesmo. Ah, todo mundo faz, né? Ah, todo mundo faz. Ué, então se um cai no buraco, eu vou cair também? Será que eu não tenho senso crítico? Hein? Justamente, né? O Divino Mestre passou aí ensinando e nós temos preguiça de ir à igreja, de estudar, né? Ou se não quer ir à igreja, tenha preguiça de ouvir uma palestra ou de participar de um grupo. Ah, não, agora eu vou ver aquele filme. Não é? As nossas escolhas sempre caem para as coisas materiais. O que a gente tem que se entender também, porque quando eu abro o meu olho, o que eu vejo na minha frente é material. Então eu começo a colocar atenção na vida material e esqueço de colocar a atenção no meu mundo espiritual. Que é ele que me conta o que é preciso ser feito e o que deverá não ser feito. E ó, certo e errado dá no mesmo, a gente tem que sair dessa sintonia também. Porque o que hoje é certo, amanhã é errado, né? Então, às vezes, eu tenho na minha frente um espírito tão difícil para educar que às vezes eu tenho que lançar a mão de uma porretada, né? Aquela alma está tão grosseira que ela não entende se não for na pancada. Mas, como eu ouvi de uma pessoa uma vez que o pai batia, mas ela não guardou raiva nenhuma do pai. Então, o que eu disse para ela? É porque o seu pai não te batia com ódio, ele te batia para te educar. Não é diferente? Dá para notar a diferença, gente? Às vezes a gente tem que ter atitudes firmes com as pessoas, com filhos, mas não é com ódio, é para educar. Então, quando é para educar, é aquela coisa firme que tem o amor por trás, não vai machucar ninguém, não virá ódio por trás. Ah, por que hoje é certo, o que hoje é certo, amanhã é errado? Então, imagine que hoje eu tenho que usar até de violência para educar um espírito que está muito fechado. Aí, com o tempo, mas como eu não uso o ódio, eu uso a força, mas eu não uso o ódio, com o tempo aquele espírito vai se abrindo. Então, amanhã será errado eu continuar com aquele tratamento, né? Amanhã eu já posso ser mais branda. Ou o contrário também é verdadeiro. Eu vou com a paciência. Eu vou com a paciência. E nada. Eu de novo ajo com paciência. E nada. Então chega um momento que eu compreendo, ó, a paciência não está surtindo muito efeito não, nem o diálogo. Eu vou precisar de ter uma solução mais drástica. Então, o que antes para mim era errado, agora passa a ser certo. Porque a vida, querida amiga, você chegou... Aí, o que passa a ser a situação do momento pode pedir alguma coisa que antes era errado, passa a ser certo. Por isso que a gente vai para lá e para cá ajustando. Quando você está dirigindo um carro, você pode olhar que a pessoa não fica assim na direção, né? Por quê? Porque em alguns momentos você tem que segurar o volante para ele não ir para lá, para ele não ir para cá. E se vai, às vezes você tem que virar mesmo. E depois você tem que voltar. Então, é o serpentear, né? É como eu te disse aquele dia, a serpente, ela
Faz assim, por isso que ela é o símbolo da mente. Ora eu tenho que pender para esse lado, ora eu tenho que pender para esse lado, para conseguir o equilíbrio. Então, é um jogo de forças aqui na Terra, certo e errado dão no mesmo por causa disso. O que nós precisamos de compreender é que eu usar de firmeza ou eu abrandar não quer dizer ser violento e fazer com ódio e fazer com raiva, porque sempre que eu lançar a mão de raiva, de ódio, eu estou dando um nóia na minha perna, porque o que vai, volta. Então, quando é que eu vou resolver a perdoar, né? Será quando eu entender que tudo que eu recebi de alguém fui eu que trouxe para mim pela minha atração. Achar o equilíbrio é difícil sim, até que a gente entenda como fazer. Na hora que você compreende, você se dispõe a liberar e a limpar os seus estábulos com alegria, com comprometimento. Né? Você passa a vigiar e falar, opa, não vou entrar para esse caminho, fiquei sim, nossa, fiquei assustada com essa atitude, né? Mas se ela é um retorno de algo que está dentro de mim, eu não posso devolver ódio para lá, eu tenho que voltar para mim, para eu ver o que está lá. Lembra da historinha do Buda, que eu contei na primeira live? Eu vou repetir, né? Buda estava com seus discípulos numa situação lá e chega um caminhante, ele vem, se posiciona na frente de Buda e cospe no rosto dele. Buda abre os olhos, olha para ele e agradece. Os discípulos, mas mestre, por que o senhor não fez nada? Né? Bem, no dia seguinte, está lá a situação a mesma e volta o viajante. O viajante se ajoelha diante dele e pede perdão. E pergunta, por que quando eu cuspi no seu rosto, o Senhor me agradeceu? Buda respondeu, porque eu entendi que ainda eu tinha raiva dentro de mim. Ai, vamos respirar fundo, né? Fica claro, gente? O que está vindo para nós só está mostrando que dentro de nós tem aquilo lá. Então, quando nós compreendemos isso, quer dizer, isso está vindo pelo conhecimento, eu começo a agradecer aquela violência que chegou para mim, porque ela está me mostrando que eu ainda tenho violência dentro de mim. Aquela puxada de tapete foi feita para mim me mostrar que eu ainda puxo o tapete de alguém. E eu vou ficar pacífica assim, de um dia para o outro, só porque eu entendi isso? Não. Eu vou ficar pacífica, ganhar liberdade à medida que eu começar então, a usar de misericórdia com as pessoas, né? Que é a lei da graça, né? Que é a lei do perdão. Eu vou entender que tudo aquilo não passa de um jogo de força que vai e que volta, que vai e que volta. Então não tem motivo para eu guardar nada contra ninguém. Aí eu aceito de limpar os meus estábulos. Porque aí eu aceito que eu só atraí para mim aquilo para mostrar que dentro de mim ainda tem aquilo que eu estou recebendo, de alguma forma. Isso fica claro? Aí, esse momento da Terra é este, limpar os estábulos, né? Vamos aceitar de limpar os estábulos? Vamos receber as cuspidas, né? Em nossa face, com alegria, com gratidão, porque estão sinalizando onde eu tenho que me aperfeiçoar para eu ganhar liberdade interna. Essa é a lei da graça, né? Eu dou o perdão e eu ganho o perdão de volta, né? Claríssimo, Patrícia. Ah, que bom. Então, se eu estou conseguindo me fazer clara,
Eu estou colaborando para que, através da compreensão e do entendimento, vocês consigam transformar suas vidas e fazer o mesmo em relação aos que estão ao lado de vocês, né? Ah, Daniel, muito bem, isso aí, que belo. Vamos então transformar o nosso interior pela limpeza dos estábulos, né? De forma consciente, amorosa e grata, não é, Juliana? E sempre que vocês puderem, trabalhem esse assunto com as pessoas, tirem um tempinho, expliquem para elas também amorosamente, né? Agora, que interessante. Vai demorar sim, limpar um estábulo pode demorar muito e pode demorar nada. Depende do tanto que eu estou disposta a entregar para a divindade limpar. Ou do tanto que eu tenho fé que eu falo assim, a partir de agora eu não ligo para mais nada dessas coisas. A partir de agora eu me liberto de tudo e qualquer situação assim. Ontem, antes de ontem, eu me peguei pensando assim, ah, chega, eu não quero mais nada grudado em mim. Olha, era essa consciência. Não quero mais nada grudado em mim. Raiva disso, medo daquilo. Ah, chega dessas notícias, não quero mais nada disso pregando em mim. Negatividade, etc. Não quero. É tão bom ficar aqui no meu conforto com a minha alma grande, com muito espaço lá para me alegrar mais, ficar mais feliz, mais positiva. Tão bom, né? Então, esse processo, ele será tão rápido ou tão devagar, de acordo com a minha decisão, né? Então, pessoal, está chegando o fim do nosso tempo ali. Eu quero, assim, agradecer muito essa oportunidade, né, de ter vocês me ouvindo, mesmo porque, quando eu falo, já falei isso também, meus ouvidos são os mais próximos da minha boca. Toda vez que a gente ensina alguma coisa, a gente está aprendendo muito mais. Então, a gratidão é muito grande, porque a primeira beneficiada sou eu mesma, né? Porque quanto mais eu falo isso, mais eu aprendo isso, mais eu afirmo isso dentro de mim. Por isso que assim que vocês puderem, passem também para outras pessoas, vamos fazer isso crescer. Vamos liberar o mundo o mais rapidamente que a gente possa, para que essa situação que está aí nos afligindo passe mais rapidamente. Nós temos esse poder, entende? Por isso mesmo que agora a gente está passando por essas coisas, para limpar nossos estábulos com consciência. Então, a rapidez desta limpeza, desse processo, depende da nossa decisão e do nosso empenho em praticar isso. Toda ofensa que receber, lembra, nossa, está me mostrando que eu tenho isso dentro de mim. E eu liberto isso agora, pelo meu desejo, pela minha decisão. De cor aqui. Mas, gente, muito obrigada. Tenham uma boa noite e vamos passar todas essas coisas para frente, né? Eu desejo que Deus abençoe cada um e que nós possamos fazer, ir bem longe essa onda, não é? Beijo para todo mundo. Até a próxima vez, né? Até a quinta-feira. Obrigada.